Você trouxe a palavra de Deus? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É bem provável que você já me ouviu falar isso alguma vez. Eu sempre fui um cara receoso, sabe? Eu fugi durante muito tempo do meu chamado eu sempre me achei despreparado para aquilo que eu faço, né? Todas as vezes em que eu vou dormir ciente que no dia seguinte tem culto, a minha mente ela fica acelerada, 1000 por hora, pensando muitas coisas, por causa da responsabilidade que é pregar o Evangelho, por causa da responsabilidade que é apacentar o rebanho de Cristo, sendo supervisionado 24 horas por dia, pelo o sumo pastor do rebanho. E eu me lembro que uma vez eu fui dormir, depois de ter feito uma oração, eu deitei, já pensando no que eu iria pregar, e aí Deus me mostrou uma mulher, e essa mulher, ela estava com um vestido longo, branco, e ela era uma mulher solitária, uma mulher simples, uma mulher virgem. Ela não tinha enfeites, não tinha atavios, ela não tinha pessoas ao seu redor, ela era solitária, e eu não entendi o que eu estava vendo. E então, Deus me mostrou nessa visão que aquela mulher simples, sem enfeites, aquela mulher pura, que não tinha ninguém ao seu redor, era a igreja. E num segundo cenário, eu vi a mesma mulher, a mesma pessoa, só que com outro aspecto. Ela já não tinha mais a mesma simplicidade, ela já não tinha mais a mesma pureza, ela estava rodeada de uma grande quantidade de pessoas, e toda enfeitada, cheio de atavios, de enfeites, de adornos, e eu percebia que as pessoas chegavam até aquela mulher e davam a ela dinheiro em troca de prazer, de satisfação pessoal, e eu não estava entendendo o que aquilo queria dizer. E aí Deus me disse que aquela era a igreja. Assim como aquela virgem pura, aquela também era a igreja. E então Deus me fez pensar, porque você deve entender que o nosso trabalho na terra tem a missão de apacentar um povo que um dia vai passar a habitar com o Senhor, vai morar com Deus. E Deus me perguntava: qual das duas igrejas você vai apresentar? Aquela que é simples, aquela que é pura, aquela que não tem caprichos, enfeites e interesses pessoais? Ou você vai me apresentar uma prostituta, uma enfeitada, onde as pessoas querem ir até ela em troca do seu prazer e até dão dinheiro para as suas realizações? Todas as vezes que eu leio o texto de 2 Coríntios, que é o texto que nós vamos ler no capítulo 11, eu sou obrigado a me lembrar disso, porque eu deixei anotado na minha Bíblia, porque a preocupação de Paulo era essa. Ele escreveu essa carta em meados do ano 55 da era atual, em uma ocasião em que a igreja de Corinto estava sendo confrontada, combatida por falsos ensinos. E Paulo sabia que havia uma grande possibilidade da igreja perder a sua decência, perder a sua fé.
perder a sua pureza e se entregar à mesma vaidade que os cristãos da Galácia, 5 anos antes, haviam se entregado. Só que era complicado para Paulo ficar muitas vezes batendo na mesma tecla, falando as mesmas coisas. Talvez para você seja até cansativo, porque você pensa, mas pastor, o Senhor falou as mesmas coisas há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. Pastor, de novo o Senhor vai falar essas coisas? Então, Paulo falava repetidas vezes as mesmas coisas, e ele pede para que a igreja tenha paciência com ele, porque a sua missão, o seu alvo, o seu objetivo, era conservar a pureza da igreja, a fim de apresentá-la a um noivo, a um esposo. E o receio de Paulo era que a igreja perdesse a sua pureza ao ser corrompida pelo falso ensino, e então ele vai usar um exemplo que todos conheciam. Qual era o exemplo? O exemplo da queda no paraíso. Ele diz, olha, o meu receio é esse. Vamos ao texto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1, está escrito assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, ou seja, tenham paciência comigo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tenham paciência comigo, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso. E o que é um zelo? Um cuidado extremo. Paulo está dizendo, olha, eu tenho capricho, eu tenho apreço por vocês. Esse cuidado extremo, em algumas traduções, o texto diz, eu tenho ciúmes de Deus por vocês. O meu zelo, o meu cuidado, porque eu sou tão chato, porque eu falo tantas vezes estas coisas, por causa do zelo de vós, com o zelo de Deus. Aí veja, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então ele diz, olha, a minha insensatez, o fato de eu ser tão chato, de eu falar tantas vezes a mesma coisa, é porque eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura, incontaminável, irrepreensível, como Paulo diz em Efésios 5, 27, que a igreja precisa ser apresentada a Cristo na sua pureza, na sua simplicidade. E Paulo está dizendo, olha, essa é a minha missão. Então a minha chatice, o fato de eu incomodar vocês é por causa do meu zelo, das responsabilidades, pois tenho que apresentar vocês a um esposo, a saber, Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Eu não quero apresentar uma prostituta, eu não quero apresentar uma igreja manchada, uma igreja que perdeu a sua pureza, mas ele tinha os receios. Olha o versículo de número 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, e astúcia é a habilidade de enganar. Quem é o astuto? O astuto é aquele que conta uma mentira com tanta propriedade que ele consegue persuadir as pessoas a acreditar que aquilo é uma verdade. Se você um dia já foi vítima de um estelionato, você sabe o que eu estou falando. Porque o estelionatário, ele convence as pessoas de que o seu argumento é correto, de que aquilo que ele está falando é verdade. Então Paulo está falando dos seus receios. Aí, versículo de número 3, na parte B, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a vossa alma, infectados a vossa alma, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então tenta entender o zelo de Paulo. O zelo de Paulo era o receio da igreja perder a essência do cristianismo.
O zelo de Paulo era para que a igreja continuasse naquela pureza, naquela simplicidade. Qual era o receio dele? O receio dele era de que os membros da igreja de Corinto fossem corrompidos, contaminados por causa dos astutos ensinos dos mestres que se apresentavam e eles perdessem a essência do cristianismo. E eles se entregassem à vaidade destes homens. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Te louvamos porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de nos reunirmos em Teu nome para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra, e mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo esteja na direção e que tudo que for falado nesta pregação produza libertação, edificação, Pai. Que os nossos olhos estejam sempre abertos para a Tua palavra, Senhor. E que, aonde esta palavra chegar, que o Senhor cumpra todo o propósito que o Senhor tem a realizar através dela, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Pode sentar no seu lugar aí, por favor. Paulo, ele escreve esta segunda carta aos cristãos de Corinto, em meados do ano 55 da era atual, e ele tinha 3 importantes motivos para isso. O primeiro era encorajar a grande maioria a permanecer na fé, a continuar na sua vida devocional, servindo a Cristo com amor, humildade. O segundo era confrontar uma minoria que havia cedido aos falsos ensinos, repreendê-los acerca da verdade que eles aprenderam com Paulo. E o terceiro motivo era justamente confrontar estes falsos mestres que tentavam, através do seu discurso, depreciar o ministério apostólico de Paulo. Eram homens que queriam colocar em descrédito tudo aquilo que Paulo havia ensinado, a fim de provocar na igreja o abandono daquilo que para eles era um princípio cristão. Então, ele decide escrever as cartas justamente para ministrar a igreja. E entenda, o início da igreja cristã, ele foi marcado por muitas perseguições. Jesus já havia alertado os seus discípulos que eles seriam expulsos das sinagogas, eles seriam perseguidos e que no mundo eles teriam aflições. E quando você olha para o livro dos Atos dos Apóstolos, onde estão registrados os principais acontecimentos dos 30 primeiros anos da igreja, você vai perceber que quando acontece a descida do Espírito Santo, e eles então foram revestidos de poder, o Lucas registra no capítulo 2 de Atos, a simplicidade da igreja, a união que havia entre eles. Eles estavam sempre juntos no partir do pão, nas orações que eram feitas nas casas. Eles estavam juntos no templo. O texto diz que em cada alma havia temor, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, de modo que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quando você lê o final do capítulo 4, versículo de número 34, por aí, o texto diz que as pessoas eram solidárias umas às necessidades das outras. Ou seja, se alguém tendo propriedades percebessem que o seu irmão padecia necessidades, então eles vendiam aquilo que possuíam e cuidavam daqueles que eram desprovidos de recursos. E é assim que a igreja vai crescer. Em meio às perseguições do primeiro século, a igreja estava unida. Havia comunhão, havia amor, havia cumplicidade, havia amizade.
Quando você lê Atos capítulo 2, versículo 41, o texto diz que Pedro, com a sua pregação, ele ganhou quase 3.000 almas. Quando você lê Atos capítulo 4, versículo 4, já eram quase 5.000 o número das pessoas que foram regeneradas, convertidas, transformadas. Quando você lê o capítulo 5 de Atos, você já vai perceber que o escritor Lucas, ele se refere a uma multidão, porque o evangelho pregado pelos apóstolos oferecia aos seus ouvintes uma vida nova, uma transformação no seu caráter, uma mudança na sua mentalidade. Aqueles que até então andavam errado, aqueles que até então ofendiam a Deus com as suas más obras, eram transformados, eram purificados, eram convertidos, eram regenerados, e junto ao crescimento da igreja, então, o inimigo da obra de Deus começa a agir, e sempre com a intenção de destruir aquilo que Deus havia construído. E você observe que o texto em que nós lemos, o que Paulo tanto questiona, o que Paulo mais se preocupa é exatamente com a maneira como Satanás tem agido para destruir a igreja cristã na sua simplicidade, na sua pureza. O texto em questão mostra no versículo de número 4, que alguém está pregando uma outra mensagem, alguém está apresentando um outro Cristo, alguém está falando de Jesus com outro viés, com outro propósito. Olha o que está escrito no verso 4, diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Agora entenda, estes homens que apresentavam outro Cristo, um outro Jesus, eles não se apresentavam dizendo: eu tenho um Evangelho diferente, eu tenho um Cristo diferente, eu tenho outro Jesus. Eles se referiam a Jesus de Nazaré, mas ocultando o seu real propósito. A ideia deles era apresentar um cristianismo sem perseguição, um cristianismo sem cruz, um evangelho modificado, mais fácil de ser aceito, porque o evangelho de Jesus oferecia uma cruz. O evangelho de Jesus dizia que deveria abrir mão da sua vontade, carregar a sua cruz e segui-lo. Era o evangelho de Jesus que fez muitos dos cristãos morrerem, serem apedrejados, queimados vivos e açoitados. Então a ideia desses caras é apresentar Jesus, mas numa outra visão. E Paulo percebe que o problema enfrentado na igreja de Corinto era exatamente o mesmo que o motivou a enviar a carta à igreja aos Gálatas 5 anos antes disso. Observe, avance para a carta aos Gálatas, capítulo de número 1. É só você avançar algumas páginas aí. Perceba, essa carta aos Gálatas foi escrita em meados do ano 49. Ou seja, 5 anos antes de Paulo escrever aos Coríntios. Então Paulo já sabia que o falso ensino perturbava a igreja. Então olha o que ele escreve, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: eu estou maravilhado com vocês, como é que tão depressa, tão pouco tempo depois de vocês conhecerem a graça e o evangelho de Cristo,
vocês estão transtornados com o vento de doutrinas contrários àquilo que vocês aprenderam. Por isso que no capítulo 3, versículo de número 3, ele vai dizer: vocês são tão insensatos, que vocês começaram no Espírito, e vocês vão terminar na carne. Porque Paulo sabia que a maneira pelo qual Satanás havia atuado contra a igreja, era através do ensino, modificando a estrutura do Evangelho. Por isso que no versículo 8 ele vai dizer assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado. Então, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, no ano 55, 56, ele já sabia que o problema da igreja era a influência de homens que se intitulavam apóstolos, mas que tinham por fim benefício próprio. Eram homens descomprometidos com a pureza da igreja, com a santidade da igreja. Eles achavam que a piedade era a causa de ganho. Agora você precisa entender que essas coisas precisam acontecer. Eu estou lendo para você algo que foi escrito há cerca de 2000 anos, um pouco mais ou um pouco menos, mas entenda, o próprio Jesus, quando ele está proferindo o sermão profético, ele é questionado pelos seus discípulos acerca dos sinais que serviriam de evidência que a sua vinda está próxima. Mestre, como é que a gente vai saber que os dias da sua vinda se aproximam? Vamos voltar aqui para o Evangelho segundo Mateus capítulo 24. Evangelho segundo Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 3. Presta atenção nisso aqui. Mateus capítulo 24, versículo 3 diz assim: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, mestre, olha, nós precisamos saber quais são os sinais. Como nós saberemos que o Senhor está para voltar? Que sinais antecedem a sua vinda? Aí Jesus vai falar de guerras, ele vai falar de rumores de guerras. Jesus, ele vai falar de pai que se levantam contra a vida dos filhos, de filhos que se levantam contra a vida dos pais. Ele vai falar do aumento da iniquidade, que consequentemente vai gerar frieza espiritual, apostasia, abandono da fé. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que Jesus disse, que muita gente não se atenta. Jesus, ele deixa bem claro que os dias que antecedem a sua vinda seriam evidenciados pelo engano religioso. As convicções religiosas seriam equivocadas. Muitas pessoas iriam seguir muitos falsos mestres que vão ensinar um evangelho falso e vão produzir uma falsa igreja que vive com base numa falsa esperança e crendo que foram salvos. Observe, versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão surgir dizendo ser ungido de Deus.
Muitos irão surgir dizendo ter a unção não sei das quantas. Muitos vão dizer que tem um chamado e uma missão de Deus, mas vão enganar a muitos, vão convencer a muitos, vão conduzir muitos, mas no engano. Aí veja o versículo de número 11: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha o versículo 24: porque surgirão falsos cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Presta atenção, olha para cá, pelo amor de Deus, olha o que o dono do reino está dizendo: e surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Ou seja, estes falsos, eles vão operar milagres. Estes falsos vão impressionar as pessoas com a unção que têm. Esses falsos vão deixar as pessoas estupefatas, perplexas, com os sinais que eles vão operar. E aí eu torno a dizer: não se empolguem com essas coisas. É Jesus que está dizendo, aí veja, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, como é que vocês vão saber os dias que antecedem a minha vinda? Haverá pestes, surto de doenças, epidemias, pandemias, terremotos em vários lugares. Como é que vocês vão saber que está próxima à minha vinda? As pessoas vão se odiar, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Como é que vocês vão saber que está próximo à minha vinda? O amor das pessoas vai esfriar. Lucas 18:2, Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Lucas 18, versículo 7, corrigindo. Então, além destes sinais, Jesus vai dizer: olha, os dias que antecedem a minha vinda, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai abrir igreja. Os dias que antecedem a minha vinda, sabe o que vai acontecer? Em cada esquina vai ter uma congregação. Os dias que antecedem a minha vinda, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai ser profeta. Vai haver show gospel. As pessoas vão bater palmas para picaretas. Os dias que antecedem a minha vinda, disse Jesus, sabe como serão? As pessoas serão enganadas, haverão falsos milagres, falsos sinais, e falsos mestres vão enganar pouca gente? Muita gente. Muita gente. Jesus está dizendo que este vai ser um sinal, um vestígio, uma evidência dos dias que antecedem a sua vinda. Por isso que Paulo tem uma preocupação com a igreja de Corinto, porque o receio de Paulo é que eles sejam enganados, que eles acreditem num outro evangelho, num outro Jesus que é apresentado. Quando ele escreve a carta a Timóteo, eu quero que você vá comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo, que também é um texto muito conhecido. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Está fresquinho na nossa memória, mas eu faço questão de ler ele com você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Qual é a ideia de Paulo? Encorajar Timóteo a pregar o evangelho. Encorajar Timóteo a permanecer na fé, na pureza, na santidade. Foi Paulo que escreveu em 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a sua mocidade, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no amor, na fé, na pureza. Persiste em ler, Timóteo, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério, Timóteo. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas,
para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado, Timóteo, de você mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Paulo vai encorajar Timóteo: Timóteo, você precisa ter um ministério santo, você precisa ser um homem sério. Aí olha o que ele vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inses a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: olha, eu encorajo você, Timóteo. A quê, Paulo? A pregar a palavra em tempo e fora de tempo, corrigindo, aconselhando, repreendendo com paciência e doutrina. Doutrina, paciência. Ou seja, Timóteo, a base da sua pregação deve ser o santo ensino. Você deve repreender com base no santo ensino. Você deve encorajar com base no santo ensino. Você deve aconselhar com base no santo ensino. Mas Paulo, por quê? Porque vai chegar uma época, olha o versículo de número 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo, por que eu tenho que pregar com paciência, com sã doutrina, aconselhando, repreendendo? Timóteo, sabe por quê? Porque vai chegar uma época em que ninguém vai suportar ouvir falar essas coisas. Falar sobre pecado vai ser uma ofensa. Falar sobre amor ao próximo vai ser um insulto aos ouvintes. Timóteo, falar de conversão, de regeneração, de abandonar o pecado, vai ser algo insuportável de se ouvir. Timóteo, falar de santidade vai ser inaceitável. Falar de renúncia, falar de abandonar as suas paixões para viver a vida com Cristo, ninguém vai suportar. E então, Paulo, o que eles vão fazer? Eles vão se voltar às fábulas. Mas como assim, Paulo? Eles vão acreditar em mitos, em fantasias. Eles vão acreditar de ideias que surgiram no coração de homens que têm más intenções, que cuidam da piedade como causa de ganho, de homens que têm no propósito do seu coração fins que são lucrativos. E aí olha o que Paulo vai dizer para Timóteo no versículo 5: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo: Timóteo, não se envolva com essas coisas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10, ele vai dizer: os que querem ser ricos caem em ciladas, em tentações. Paulo está mostrando para Timóteo aquilo que acontece nos nossos dias, porque a igreja atual, ela vive de fábula. A igreja atual, ela é uma igreja que ela é nutrida por experiências humanas, por homens que criam estratégias, por homens que implantam metodologias para atrair as pessoas a Cristo, e que querem a todo custo encher as suas igrejas, não importa qual seja o método, não importa se é certo, que para eles interessam é o que dá certo. E é aí que está o problema, porque muitas vezes as pessoas vêm com base em falsas promessas, são enganadas, como se, por exemplo, se você passar em qualquer bar, não agora porque está cedo, mas depois da 1, 2 da tarde, você vai encontrar homens em bares bebendo cerveja, no seu joguinho. Se você for no shopping,
Você vai perceber que as pessoas estão se divertindo, passeando. Então, imagine um grupo de pessoas sem Deus e pergunte a essas pessoas: qual é o seu sonho? Meu sonho é ganhar na Mega Sena. Meu sonho é ficar rico. Meu sonho é ser o chefe da empresa. O meu sonho é ser uma pessoa popularmente conhecida. Meu sonho é ser famoso. Meu sonho é ser o empresário da região. E aí o pregador pensa: eu preciso atrair essas pessoas para a igreja. Eu preciso atrair essas pessoas para a casa de Deus. Qual é a estratégia que ele vai usar? Venha que você vai ser o empresário da região. Venha que você vai realizar os seus sonhos. Venha que você vai ficar rico. Venha que você vai ser famoso. Venha que os seus problemas serão resolvidos. Venha que a partir de agora você não será mais cauda, mas você será cabeça. E então essas pessoas são atraídas pela sua própria ganância. Mas não é essa a proposta do Evangelho. E aliás, esse trabalho é o trabalho de um falso profeta. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta, avance aí algumas páginas. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, presta atenção nisso. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Qual é o assunto que Pedro está tratando aqui? Os falsos mestres. Homens que Paulo identificou em Corinto. Paulo que havia 5 anos antes identificado na Galácia. Agora Pedro diz algo que, olha, cá entre nós com sinceridade, eu duvido que você tenha lido este versículo numa igreja onde os homens têm essa prática. Preste atenção no que Pedro escreveu. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos instrutores, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Por que ele diz encobertamente? De maneira oculta, imperceptível, quase não dá para perceber, porque aquela fala, aquele discurso, aquela pregação é tão contagiante, mas faz tão bem para o nosso ego, que parece que veio diretamente do trono de Deus. Mas eles são falsos. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Olha o que ele está dizendo: e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha o 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. O que é dissolução? As suas práticas. Muitos seguirão as suas práticas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. O que é avareza? Amor ao dinheiro. O fim maior é o dinheiro. As campanhas, as estratégias, os votos, os propósitos, tudo que foi elaborado foi a consequência, mas a causa é o dinheiro. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas. Preste atenção no detalhe: com palavras fingidas. Ou seja, aquilo que eles falam parece ser autêntico, mas não é. Parece ser verdade, mas não é. Qual é a intenção deles? Fazer de vós negócio. Pedro está falando com quem? Com os desviados da Ásia Menor? Não, ele está falando com a igreja. O que é um negócio? Eu pago e recebo. O que é um negócio? Comprar e vender. O que Pedro está dizendo? Olha, em troca de dinheiro, eles vão propor a vocês uma grande quantidade de coisas. Que coisa, hein?
Pedro, ele está fazendo um alerta à igreja, porque Pedro também, assim como Paulo, era um homem zeloso. E aí você precisa entender que Paulo identificou que quem estava atuando na igreja de Corinto eram homens falsos, que diziam ser profetas, mas eles negavam a divindade messiânica de Cristo. Eram homens que colocavam em descrédito a obra expiatória de Cristo na cruz. Aí você deve parar e analisar. Qual é a proposta da igreja hoje? Quantas vezes você ouve pregar sobre santidade, sobre arrependimento, sobre conversão? Quase nenhuma. Hoje a proposta e o marketing é sempre esse: pare de sofrer, viva melhor, tenha uma vida boa. Hoje a atração é com base na saúde, na riqueza. E Paulo identifica, vamos voltar lá para onde nós começamos, 2 Coríntios, capítulo 11. Porque olha o que Paulo vai escrever. No versículo de número 13, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, está escrito assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que é transfigurar? É mudar de figura. Olha o que Paulo está dizendo: porque esses falsos mestres são obreiros fraudulentos, mas eles se transfiguram em apóstolos de Cristo, ou seja, eles mudam de figura. Eles não vão aparecer dizendo: eu sou falso, eu sou mentiroso, estou aqui para cuidar de vocês. Não, não, não. Eles não vão aparecer com chifre, com a cauda, com tridente, dizendo: olha, eu sou bonzinho. Não, eles mudam de figura. E se você observar no versículo 14, está escrito assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eles parecem ser de Deus, eles parecem bem intencionados, eles parecem falar a verdade, eles parecem ter razão, mas eles só estão numa figura de anjo de luz, porque são mensageiros de Satanás, porque eles tiraram a cruz do evangelho, colocaram uma escada para subir na vida. Eles apresentam Cristo como um homem que foi crucificado para te dar tudo o que você quer nessa terra, e esse não é o propósito do evangelho. Jesus, ele deixou bem claro que os dias que antecedem a sua vinda seriam marcados pelo engano. Quando eu fui liberto da religiosidade, quando eu fui liberto pelo sistema religioso, liberto do sistema religioso, eu fui obrigado a rever 10 anos de aprendizado, porque eu aprendi muitas coisas que vieram de homens mal intencionados. E entenda uma coisa: Paulo, para querer provocar um choque na igreja de Corinto, ele vai dar um exemplo. E qual é o exemplo? Paulo está querendo mostrar: olha, sabe por que vocês correm o risco de perderem a pureza e a simplicidade? Olha, vocês aprenderam que no reino de Deus, o pobre que é o rico. Vocês aprenderam no reino de Deus que o fraco que é o forte. Vocês aprenderam que o reino de Deus tem princípios que são diferentes da cultura secular. E estes falsos mestres estão querendo tirar isso de vocês. E estão querendo plantar em vocês a ganância do presente século, corrompendo a mente de vocês. Mas Paulo, como assim? Aí Paulo vai se referir à tragédia que aconteceu no paraíso. Volta aqui para 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, está escrito assim: mas temo
que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos, infectados, estragados os vossos sentidos, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha um modelo que Paulo vai usar. Assim como a serpente enganou Eva, da mesma maneira, sejam os vossos sentidos, a vossa mente corrompida. E aí, nós precisamos parar e pensar. Como a serpente enganou Eva? O que aconteceu lá? Volta aqui para Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Versículo de número 1 diz o texto: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Presta atenção. Tudo começa com questionamento. Entenda, a ideia da serpente era, de maneira astuta, atrapalhar a relação que o casal tinha com Deus. Porque eles viviam no paraíso, tudo foi criado para eles. Deus deu apenas um mandamento, no capítulo 2, versículo 16, Deus disse: olha, vocês podem comer livremente das árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, não comam, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E aí, a serpente, que é a personificação de Satanás, aparece para questionar o que Deus havia dito. E entenda, uma via de acesso à sua mente está naquilo que você ouve. Naquilo que você ouve. Quando é que a sua mente é transformada na mente de Cristo? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a pregação genuína do Evangelho, algo no seu interior começa a mudar. Não é isso? 1 Coríntios 2, 16, Paulo diz que vós tens a mente de Cristo. Agora, quando você começa a ouvir a distorção daquilo que Deus disse, então a sua mente pode ser corrompida. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a serpente aparece fazendo o quê? Questionando algo que Deus havia dito. Qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo? Corromper a mente humana. Tirar da mulher o privilégio que ela tinha com o seu marido de desfrutar da plenitude daquilo que Deus havia feito. Porque toda a viração do dia, Deus visitava o casal. E agora a serpente está ali, Quando você lê Mateus capítulo 3, versículo 17, Jesus é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Foi Deus que disse isso. Mas quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 3, Satanás está dizendo para Jesus: se és filho de Deus. O próprio Deus disse: eis o meu filho amado. Aí vem Satanás e coloca em questionamento. O diabo trabalha assim. Você acha que é pecado só porque ela gosta de pessoas do mesmo sexo? Você acha que se Deus fosse bom, ele iria lançar as pessoas no inferno? Qual é o problema? Passar uma noite naqueles lugares que tem um M grandão? É só uma noite, é só um beijo, é só um abraço. Você acha que o que o pastor está falando é verdade? A Bíblia foi escrita pelo homem.
E aquilo que Deus estabeleceu como princípio vai caindo em descrédito, vai perdendo a sua importância. E entenda, nós estamos vivendo numa sociedade que tudo que tem acontecido tem confrontado os nossos princípios. Eu já vi até dizer que agora não estão mais querendo deixar escrever antes de Cristo e depois de Cristo. Estão querendo mudar, porque estão fazendo de tudo para tirar Cristo de cena. E tem um monte de gente que está acreditando nisso, inclusive crentes. Eu ouço crente falando que é a favor de aborto. Eu ouço crente falando que não vê maldade em relações homoafetivas. E as pessoas estão acreditando, mas a ideia é distorcer o que Deus disse. Então veja, é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim. Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher disse: olha, Deus disse isso, isso, isso. E aí você precisa entender que lá em Lucas 8:12, quando Jesus conta a parábola do semeador, a semente que cai junto do caminho, Jesus explica que veio Satanás e rouba do coração aquela semente para que ela não se salve crendo. Então eu estou pregando, estou evangelizando, eu estou mostrando texto e contexto para você na Bíblia, mas pode esperar, daqui a pouco vem Satanás e diz: não é bem assim não, não é tão radical assim não, para que você continue no erro, para que você continue enganado. Então agora Satanás está dizendo, olha o versículo de número 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Como certamente não morrereis? Deus disse que iria morrer. Compare, versículo 4 do capítulo 3, certamente não morrereis. Quem disse isso? Satanás. Agora volte para o capítulo 2, versículo de número 17, capítulo 2, versículo 7, lá no final Deus disse, certamente morrerás. Então quem tem razão, Deus ou o diabo? Toma cuidado com o que você ouve. Qual é a intenção de Satanás? Mexer com a mente dela, é despertar nela um desejo que até então ela não tinha. Então, qual é a primeira via de acesso? O que ela ouve. Toma cuidado, porque às vezes você está em santidade, está em consagração, é convertido, aí chega o seu coleguinha no trabalho, para dizer para você, rapaz, eu saí com a mina ontem. Sério, e aí, como é que foi? Rapaz, eu saí com a mina, mas que mina, hein, meu? Aí a sua mente já começa a imaginar tudo. Corta esse tipo de diálogo. Isso é o diabo querendo corromper sua mente. Então, a serpente vai dizer, olha, certamente não morrereis. Agora volta lá para o capítulo 3, versículo de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Você conhece a história e você sabe que o que provocou a queda do querubim ungido foi exatamente a soberba e o orgulho, o fato de querer parecer semelhante ao Altíssimo. Ele dizia, subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. E o fato daquele querubim, daquele portador de luz, querer receber a glória que só pode pertencer a Deus, provocou uma rebelião no céu. Ele foi lançado por terra com a terça parte dos anjos, e então se tornou adversário, Satanás, inimigo, com a terça parte dos anjos, que se tornaram os espíritos em trevas, demônios. E agora ele está querendo colocar na mulher o desejo de ter o mesmo poder de Deus. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. A intenção do diabo qual é? Com a sua fala, fazer com que a mulher olhe
para aquilo que Deus proibiu e tenha desejos, vontades. Entenda, até o momento, ela olhava para aquilo todos os dias, mas depois de ouvir a voz do diabo, agora ela olha para a mesma coisa, mas agora ela tem desejos, ela tem vontade de agir contra a vontade de Deus, agora ela deseja ser semelhante a Deus. O diabo colocou dentro dela a cobiça, e o que aconteceu? A mente dela corrompeu. Olha o versículo de número 6, e vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Opa! Eles fizeram aquilo que Deus havia dito, não fala. Ó, a mulher deu ouvidos à voz do diabo, e então ela passou a desejar aquilo que era contra a vontade de Deus. E se você observar o versículo de número 13, está escrito assim: e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e comi. Paulo está usando essa história para mostrar como Satanás corrompe a igreja, para mostrar como o diabo destrói uma congregação, como o diabo tira a igreja do seu propósito, como é que os crentes perdem a simplicidade que há em Cristo, como as pessoas abandonam os princípios. É simples, coloca um homem com intenções erradas, com o coração pervertido, e usa a boca dele para prometer usos e fundos, estimula as pessoas a buscarem a Deus por aquilo que Ele pode oferecer na terra. E entenda, Satanás levou Jesus a um lugar alto e disse, olha, eu dar-te-ei todos os poderes da terra e a sua riqueza, se prostrado me adorares. O diabo queria estimular em Jesus a ganância. 1 João 2,17 diz que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Então você precisa parar e entender qual é o perigo que a igreja corre hoje. Não é ser metralhada por religiosos extremistas, não, irmãos, mas é cair na loucura do falso ensino, onde a cruz, ela é tirada do centro do evangelho. O Cristo que é apresentado não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é um Cristo que oferece tudo aquilo que o presente século deseja. E as pessoas são estimuladas a buscar a Deus por dinheiro, por fama, por riqueza, por uma vida melhor. Mas escute, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo disse assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Jesus diz em Mateus 13:22 que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa parar e pensar. Eu disse para um amigo o seguinte: o dia que eu estiver numa igreja, não digo nem essa porque essa é pequena, e eu perceber que a igreja está lotada de gente, a minha pergunta passa a ser: onde eu estou errando? O que eu tenho feito de errado? Por que tantas pessoas estão vindo? Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, que é para a nossa congregação aqui, até desculpa você que está assistindo. Irmãos, a igreja cristã Primeiro Amor
ela nasceu da ideia da carta que foi escrita a Éfeso. Lembra onde vocês erraram, se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Não crie expectativas nessa igreja, que nós vamos trazer o show do neopentecostal para cá. Não caia nessa, irmão. O nosso propósito é servir ao Senhor com simplicidade, com pureza. Se você vier aqui prestar culto a Deus, você vai orar, você vai cantar louvores a Deus, você vai ouvir a palavra e acabou. Você não vai dançar, você não vai ver peça de teatro, você não vai fazer campanha, irmão, porque essas coisas não são bíblicas, não foi Deus que estabeleceu. Se um dia eu te der um pedido de oração, e pedir para você escrever, porque eu vou orar, meu irmão, olha nos meus olhos e diga: pastor, você está desviado, porque Deus não mandou fazer isso. Eu não sou o mediador entre você e Cristo, não, eu não fui levantado por Deus para te representar diante de Deus. O mesmo relacionamento que eu tenho com Deus é o que você deve ter. Assim como Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração também, e você precisa parar e pensar, porque o que nós vemos hoje, é homens se levantando com uma autoridade dada por si mesmo, a ponto de assumir um protagonismo na fé dos outros. Isso não funciona, irmão. O véu do templo foi rasgado de fora a fora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou dizendo isso para você, porque o que me motivou a pregar isso, é saber que tem algumas pessoas que estão se decepcionando, graças a Deus, com a nossa fé e o nosso ministério. E torno a dizer: não vai ter dança, irmão, não vai ter show, não vai ter teatro, não vai ter, mas vai ter palavra, vai ter pregação, vai ter oração, e é disso que nós precisamos. Entenda, quando eu decidi abandonar o sistema religioso, eu não quis construir o meu, eu não quis sair de um lugar para repetir o trabalho em outro lugar, senão eu ficava onde eu estava. Tenta entender isso. O problema da igreja é quando ela quer inovar, quando ela quer fazer algo novo, é quando ela quer construir. Não, eu preciso fazer alguma coisa para atrair alguém, eu preciso... Não, irmão, nós não temos essa vaidade, não. Você está me vendo pregando aqui? Se tivesse uma pessoa, eu estaria pregando com a mesma devoção e fidelidade, porque o alvo da minha pregação é agradar a Deus e não a homens. Então toma cuidado, porque às vezes as nossas vaidades, os nossos caprichos, tiram a simplicidade do Evangelho. Evangelho é simples, irmão. Servir a Deus é uma coisa simples, nós não precisamos criar e inventar nada. O nosso desafio, eu tenho dito isso, eu sei que a maioria não, mas eu sei que tem pessoas que daqui a 10 anos estarão servindo a Deus comigo, e é essas pessoas que eu faço questão de daqui a 10 anos parar e falar, e olhar para mim e entender se eu mudei ou não, porque o meu desafio, o meu crescimento espiritual diante de Deus, não se baseia numa igreja cheia, não é um salão maior, não é uma quantidade de pessoas, não. O meu desafio e o meu crescimento diante de Deus, sabe qual é? É chegar daqui a 10 anos e eu continuar no mesmo propósito, na mesma visão, com a mesma fidelidade e o mesmo entusiasmo. Qual é o receio de Paulo? Olha, eu tenho um receio. Qual? Eu preciso apresentar vocês como uma noiva virgem. Você sabe o que consiste uma prostituição? É alguém que paga para usufruir de um corpo em troca de prazer. E o que a igreja prostituta faz? Corrompe o Evangelho. Como assim? Se você fizer uma oferta de R$1.000, Deus vai realizar o seu sonho. Isso é prostituição. Olha, você quer ter prazer? Então faça a campanha, faz o voto, faz o boi, o carnê da conquista, faz isso, faz aquilo. Então as pessoas vão e botam o dinheiro, mas não é pelo amor às almas,
Não é pela pregação do Evangelho, mas porque ela quer algo em troca, porque ela quer uma satisfação pessoal por trás disso. Irmãos, quando Jesus voltar, Jesus vai buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja incontaminável. E esse é o nosso desafio. Por isso que Paulo confronta os falsos profetas de Corinto, assim como confrontou os falsos da Galácia, assim como Pedro instruiu lá na segunda carta, assim como João vai escrever na sua primeira carta, capítulo 4, não creiais em todo espírito. E entenda, a estratégia de Satanás para enganar a igreja, roubar a sua pureza, qual é? É te fazer ouvir aquilo que vai produzir desejo aos seus olhos. É colocar dentro de você uma convicção de que você pode ter tudo o que você quiser. E você ouve aquela pregação e você sai pensando, eu posso ter aquela casa, eu posso ter aquele carro, eu posso isso. Ok, irmão, em Deus você pode essas coisas. Ok, mas esse não é o alvo. Isso pode corromper você. A proposta do Evangelho é oferecer redenção. A proposta do Evangelho, Jesus chegou para o jovem rico e falou assim, então, pega o que você tem, vende, e dá aos pobres, e aí você vai ser rico. Sabe por quê? Porque você vai ter um tesouro no céu. Sabe o que o cara fez? Isso aí não é para mim não. Deixou Jesus e foi embora. Sabe o que Jesus tem para você? Uma cruz para você carregar. Você quer? Sabe o que Jesus tem para você? Uma vida de aflições. Sabe o que Jesus tem para a vida daquele que é verdadeiramente convertido? Insultos, perseguições, afrontas. É isso que você quer? Porque se for isso, Jesus tem isso para te oferecer. E eu não estou querendo dizer para você que Jesus não abençoa, que Deus não faz prosperar. Eu estou querendo mostrar para você que esse não é o alvo. Quem vai no monte atrás de bênção, quem oferece bênção no monte não é Deus, é o diabo. Quem oferece bênção em troca de adoração é o diabo, não é Deus. E a estratégia do diabo é essa: é te fazer ouvir aquilo que vai provocar em você uma cobiça, é te fazer ouvir aquilo que vai impulsionar a ganância do seu coração a desejar, a ter, a cobiçar. Foi assim que a mulher olhou para aquilo que ela olhou o tempo todo, mas depois de ter ouvido aquilo, a sua mente corrompeu. Qual foi a consequência disso? Queda e expulsão do paraíso. Vamos todos ficar de pé, por favor.